Apocalipse capítulo 7, eu vou fazer a leitura aqui, acompanha aí na sua Bíblia. Então o assunto hoje é os 144.000 e os mártires da grande tribulação. Então esse é o assunto básico do capítulo 7, que é o que a gente vai estar vendo. Depois eu vou fazer uma breve recapitulação para a gente poder não perder o caminho que a gente está seguindo, tá? Vamos fazer a leitura então? Eu vou ler, você pode acompanhar aí, diz assim: E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder para danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben 12.000 selados, da tribo de Gade 12.000 selados, da tribo de Azer 12.000 selados, da tribo de Naftali 12.000 selados, da tribo de Manassés 12.000 selados, da tribo de Simeão 12.000 selados, da tribo de Levi 12.000 selados, da tribo de Issacar 12.000 selados, da tribo de Zebulon 12.000 selados, da tribo de José 12.000 selados, da tribo de Benjamim 12.000 selados. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: Eis aqui estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então esse é um capítulo interessante, né? A gente vai entrando nos assuntos mais interessantes agora, que se a gente prestar bem atenção, dá para a gente ter um entendimento. Por isso eu falo que muitas pessoas evitam ler o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse ele não pode ser só lido, ele tem que ser estudado para entender. Se você lê o livro de Apocalipse só como se estivesse lendo um livro, né, um de contos ou histórias, que nem nós temos os livros históricos da Bíblia, ler o Apocalipse como livro histórico não funciona. Tem que ser estudado e tem que considerar que ele é uma literatura profética. Então, literatura profética, a gente precisa estudar para saber exatamente a que se refere cada coisa. Tem alguns símbolos que se referem a outras coisas, como nós vimos anteriormente. Finalizamos o capítulo 3, fazendo uma recapitulação rápida aqui. Finalizando o capítulo 3, nós entendemos então que no final do capítulo 3 não se refere mais à igreja na terra, mas no céu. Então, não se refere mais à igreja na terra. Então, nós entendemos que a igreja, então, no final do capítulo 3, ela foi arrebatada. Nós vimos no capítulo 4, então, que o protagonista era alguém que estava assentado no trono, sendo adorado por 24 anciãos que estavam rodeando esse trono e 4 seres angelicais, que a minha tradução fala animais, que na realidade não são animais. Nós chegamos a entender, fizemos uma comparação com o profeta do Antigo Testamento, que esses se referem a anjos, seres angelicais.
Então, já no capítulo 5, nós vimos que, além daquele que estava no trono, outro protagonista surge, que é o Cordeiro, Jesus Cristo, né? Que também é chamado de leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, nós vemos que Jesus surge. Fechamos o capítulo 5 entendendo sobre um livro ou um rolo selado ou lacrado com 7 selos ou lacres, né? 7 selos que estava na mão direita de Deus e que somente o Cordeiro era digno de abrir esse rolo. À medida que estes selos vão sendo abertos ou rompidos, o rolo vai se abrindo e vão se desenrolando o seu conteúdo, revelando uma série de acontecimentos. Os selos de 1 a 6, que foi o que nós vimos na última vez, já foram rompidos. Então, nesse momento aqui, já foram rompidos. Então, nós já vimos que o primeiro selo era um cavalo branco, e nós entendemos que o mais provável é que se refere ao anticristo, porque é uma catástrofe. Tem pessoas que falam que é Jesus, mas ali, lembra, é uma sequência de catástrofes, né? Então, Jesus aparece ali num cavalo branco, mas só no capítulo 19. Então, o segundo selo nós entendemos ali, nós vimos que é um cavaleiro sobre um cavalo vermelho, que simboliza a guerra, significa a guerra. O terceiro selo era um cavalo preto, que aí nós entendemos também que seria fome. O quarto selo, o cavalo amarelo, que é a morte. O quinto selo, nós vimos que são os mártires, os cristãos que morreram devido à perseguição. E o sexto selo, nós vimos alguns fenômenos. Por exemplo, terremotos, o sol se escureceu, a lua se tornou em sangue, estrelas caíram, o céu se enrolou como um livro ou como um rolo, né? Montes e ilhas se moveram dos seus lugares. Então, esses são selos, foram selos de 1 a 6, né, que nós finalizamos no capítulo 6. O capítulo 6 ele termina com a reação dos moradores da terra que estão sofrendo pela tribulação. Todas as classes de pessoas, ricos e pobres, presidentes, cidadãos comuns, juízes, réus, todas as classes, todos se esconderam nas cavernas por causa da ira de Deus e do Cordeiro. Está lembrado disso? Fechamos o capítulo 6 dessa forma. Entrando no capítulo 7, o sétimo selo ainda não foi aberto. Ele vai ser aberto no capítulo 8. Então, entre o sexto selo e o sétimo selo, existe um interlúdio, um intervalo com algumas coisas acontecendo, que é interessante que acontece da mesma forma com as trombetas. Faça trombetas de 1 a 6, dá uma pausa, algumas coisas vão acontecer e depois vai soar a sétima trombeta. Então tem essa pausa, esse período. Nesses intervalos são mostrados alguns personagens, algumas coisas. Então eu dividi alguns pontos aqui no capítulo para ficar mais fácil para nós entendermos. Quando a gente divide o capítulo nesses pontos por assuntos que fazem parte do capítulo, fica um pouco mais fácil da gente poder entender o conteúdo. Então o assunto hoje então aqui se refere aos 144.000, que nós vamos ver quem são, e os mártires da grande tribulação. Mas antes disso tem um ponto também que precisa ser mencionado, que é o seguinte: a danificação da terra e do mar é adiada, versículos 3 a 5. Vocês notaram aqui que nos versículos 3 a 5, mostra aqui, nós entendemos pelo Apocalipse que Deus vai usar os seus anjos para trazer juízo sobre a terra, que é o que acontece aqui no começo desse capítulo. Nós entendemos isso, então aqui João ele vê um anjo em cada um dos 4 cantos da terra. Então isso é interessante, porque aqui nós entendemos, né, 4 cantos da terra, você pega uma bússola, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então em cada ponto da terra existe um anjo, né? E aí nós entendemos aqui que no versículo 2 diz ali: a quem fora dado o poder para danificar a terra e o mar. Então eles estavam prontos para trazer um dano. Lembra, isso aqui é juízo de Deus, o juízo de Deus está sobre a terra. A igreja não está aqui, mas o juízo de Deus está caindo sobre a terra. Nós vimos em Tessalonicenses, nós não fomos destinados à ira, né? Então nós não vamos estar aqui. Então a esses 4 anjos foi dado o poder para danificar a terra e o mar, e eles estavam prontos para fazer isso.
né? Então esses 4 anjos tinham poder para danificar a terra e o mar, né? Mas de repente aparece na direção onde o sol nasce, conforme ele disse ali no versículo, no versículo 2. E vi um outro anjo subir do lado do sol nascente. Então, no lado onde o sol, na direção onde o sol nasce, então aparece um outro anjo. E esse anjo, ele diz aqui que ele tinha o poder para selar. E aí ele dá uma travada. Fala: não danifiques a terra nem o mar, até que se complete o número dos selados. Então esse anjo, ele tinha um selo na mão. Agora, sempre que nós vemos falar sobre selo, ouvimos falar sobre selo na Bíblia, e até a própria tradução no português para selo. Selo significa tanto uma marca, né, quanto também uma proteção. Selo é uma proteção. Então, às vezes você compra uma mercadoria e tem um selo ali de proteção. Se você rompe aquele selo, você perde a garantia. Então, esse selo deveria ser colocado num certo grupo de pessoas. E esse grupo ainda não estava completo. Então ele disse: olha, espera, não danifiques a terra nem o mar, até que esse número seja completo. Tá? Então, aí eles adiaram então essa danificação, né, esse dano que eles fariam de alguma forma na terra e no mar. Então foi adiado, porque eles tinham que esperar esse número ser completo. Agora, até quando deveria ser adiada? Até que o número se completasse. Então aqui tem algo acontecendo, pessoas sendo marcadas, e esse número ainda estava para ser completado, né? E aí nós chegamos então na próxima divisão do livro, que é uma contável multidão. Contável é que se pode contar. Então, uma contável multidão. E essa multidão, nós entendemos aqui que o número deles, como é contável, é 144 mil. 144 mil. Agora, esses 144 mil, existem pessoas, muitas pessoas que preferem usar esse número como figurativo. Irmão, só que fica complicado, porque se a gente for figurar tudo na Bíblia, até onde que a gente vai saber o que é literal e o que é figurativo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem certas coisas que realmente, tem algumas figuras ali, algumas coisas que são mais figuradas. Mas tem outras coisas que fica difícil a gente levar tudo para o figurado. Ele dá um número aqui, 144 mil. Ao meu ver, a minha posição é que se ele fala que é 144 mil, é 144 mil. Né? Então, a maioria das pessoas das pessoas que estudam essa área acreditam que realmente é 144 mil, mas tem muitas pessoas que acreditam que trata-se de um número figurativo. E depois eu vou falar o porquê. Agora, o interessante é que esses 144 mil, ele diz ali que são de todas as tribos de Israel. E aí ele cita as tribos aqui. Só que, se você fazer uma comparação com Gênesis 49, onde é listada as tribos, as 12 tribos, e esse texto aqui, você vai ver que tem uma tribo que ficou de fora, que é a tribo de Dan. Por quê? A resposta mais aceita, né, para isso, porque a Bíblia não menciona claramente o porquê disso. A resposta mais aceita é que quando você abre em Juízes capítulo 18, a tribo de Dan cometeu um pecado gravíssimo de idolatria. Gravíssimo. E vão vendo várias coisas ali, ídolo e tal. Não vou mencionar, se quiser, ler em casa. Mas no capítulo 18, então, menciona o pecado gravíssimo de idolatria. Então, muitas pessoas concordam que Dan acabou ficando fora desse número aqui, porque cometeu esse pecado grave de idolatria no passado. Certo? Mas, precisamente, nós não sabemos. A Bíblia não fala sobre isso. Tá bom? Agora, a descrição desses 144 mil, nós vemos a descrição deles e nós entendemos qual é a sua identidade. Isso aqui é muito importante nós entendermos, porque existe um certo grupo de pessoas que acreditam que eles exclusivamente fazem parte dos 144 mil.
né? E como está só nós aqui, a gente sabe quem são, né? Os testemunhos de Jeová. Eles falam que eles são os 144 mil. Só que há um problema com isso, porque é assim. Quando você começa a olhar a história dos testemunhos de Jeová, que foi fundada aproximadamente em 1870, não vou falar isso, não é o objetivo de falar dos... né? Esse estudo nosso não é sobre seitas e heresias, é sobre Apocalipse. Tá? Então não vou aprofundar nisso. Mas, fazendo a ligação aqui, já que nós estamos falando dos 144 mil, eles acreditavam no começo da sua fundação, que à medida em que eles iam ser, aquelas pessoas que iam aderindo àquela religião, àquela seita, eles iam formar, o número dos 144 mil iam se formando. Agora eu pergunto para você, quantos testemunhas de Jeová existem no mundo hoje? 144 mil? Rapaz, o número é enorme, então tem muito mais. Então, quer dizer, não levou muito tempo para eles entenderem que não é só 144 mil. E agora, como é que fica o argumento deles? Aí, como uma heresia sempre leva a outra heresia para poder apoiar a heresia anterior, você pode notar isso. Toda heresia leva a uma outra heresia para apoiar a heresia anterior. Sempre. E aí vai vindo uma sequência de heresias. Então, quando eles chegaram a entender que o número deles ultrapassou muito mais do que 144 mil, porque é uma grande seita, o que eles começaram a ensinar? Começaram a defender a ideia de que os 144 mil vão morar no céu com Deus e o restante vai morar na terra, que será transformada. Por isso que eles falam que eles vão morar na terra. Eles vão ficar na terra. Aí começou-se uma outra heresia, tá vendo? Então quer dizer, tem 144 mil que são esses aqui que vão morar que vão morar no céu, lá no final dos tempos, né? Que vão estar no céu com Deus, que vão ficar lá. O restante fica aqui na terra, né? O que excedeu 144 mil. Agora, o interessante é que quando nós olhamos a descrição dos 144 mil, nós vemos que não tem nada a ver com eles. Por quê? A seita dos testemunhos de Jeová começou nos Estados Unidos, por um americano. Eles falavam inglês, eles são norte-americanos, os 144 mil. Né? Então, não é eles. Então, nós vemos aqui que eles são judeus. E aí nós vemos outras coisas também, irmãos, que... Apocalipse depois ele fala mais especificamente dos 144. Nós vamos chegar lá um dia, né, mais adiante, mas olha lá comigo no capítulo 14, só para a gente já poder entender, 3 versículos aqui. Capítulo 14, versículos 1, 4 e 5. Diz: E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Olha o selo, a marca. Estes são os que, presta atenção na descrição, não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aí nós vemos a descrição desses 144 mil para a gente saber quem são. Os 144 mil, então, primeiramente são judeus. Está na cara aqui. Nós vemos que eles são homens virgens. Homens virgens. Então, na época, os testemunhos de Jeová, se eu não me engano, eles estavam ensinando que não fazia diferença homem, mulher, mas os 144, vamos falar assim, os primeiros 144 mil testemunhos de Jeová vão estar com Deus eternamente, o restante fica na terra. Mas nós vemos que são homens que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Nós vemos que eles seguem o Cordeiro. Eles seguem o Cordeiro, e aqui no capítulo 14 eles estão com o Cordeiro sobre o monte. Eles foram comprados como primícias. E é interessante quando a gente vê isso, porque o Israel de Deus lá no Antigo Testamento é uma primícia. Foi a nação que o Senhor abraçou para poder, através dessa nação, abençoar todas as nações do mundo. Né? E
são irrepreensíveis, né, diante de Deus. Na sua boca não se achou engano, tá bom? Então, de acordo com essas descrições, nós entendemos claramente que são judeus. Agora, tem um versículo aqui que eu vou ler. Os irmãos não precisam abrir lá, caso não queiram, mas eu vou ler aqui Romanos 11, só para a gente poder fazer um fechamento sobre isso. Romanos 11, 25 e 26, fala sobre Israel, diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, endurecimento do coração, porque eles não creram no Cordeiro de Deus, no Messias. Até onde que vai esse endurecimento? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Plenitude é completude, é algo que completou. Então, que parte é essa? É o nosso arrebatamento. A nossa plenitude termina com o arrebatamento. A nossa vida nesse mundo acaba com o arrebatamento. Terminou a plenitude, então até essa plenitude, Israel, né, vai manter um endurecimento no coração. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E daí ele fala mais algumas coisas ali sobre Israel. Então eu achei interessante esse texto aqui quando a gente faz essa comparação, porque o povo de Israel, nós sabemos, Deus vai salvar o povo e Deus vai voltar a trabalhar com esse povo. Deus vai voltar a trabalhar com eles, né? E aí nós vemos que aqui o Senhor já começa a usar, porque estes 144 mil, subentende-se o quê? Esses 144 mil, eles não creram no Cordeiro. Tanto é que Israel hoje, eu não sei se você sabe disso, né? Mas de uma forma geral, os judeus hoje não acreditam no Cordeiro, eles ainda estão esperando o Messias. Os judeus ortodoxos, né, aqueles de raiz, estão esperando o Messias ainda. É por isso que tem alguns missionários, eu conheço especificamente 3 missionários e mais um que trabalha especificamente com muçulmano. Eles trabalham com judeus, né, trabalham com judeus, mostrando no Antigo Testamento as profecias do Cordeiro, o cumprimento e tudo mais. E aí, né, tem pessoas, judeus, que vêm se convertendo, eles vêm crendo no Messias, que o Messias já veio e já derramou o seu sangue. Mas existe um grupo muito grande, Israel de uma forma geral, ainda está esperando Jesus. Então aqui nós vemos que, subentendemos aqui o quê? Então esse grupo de judeus, eles estão aqui, na tribulação. E durante a tribulação, eles vão chegar ao entendimento, porque eles sabem as Escrituras. Eles conhecem o Antigo Testamento melhor que qualquer um de nós, muitas vezes. Então provavelmente eles vão olhar esses acontecimentos e tudo mais que já estava profetizado no Antigo Testamento, especialmente no profeta Daniel, e aí eles vão se convertendo, e à medida que eles vão se convertendo, vai se juntando o número dos 144 mil, e à medida que vai se formando esse número, eles vão sendo selados. Para que esse selo? Subentendemos, né? Tudo subentendido, né? Nós subentendemos que eles são os testemunhas, as testemunhas de Jeová, as testemunhas de Deus. Por quê? Porque esse grupo, subentendemos que eles vão testemunhar de Deus aqui na terra. E aí eles testificando do Senhor, que realmente o Senhor Jesus arrebatou a sua igreja, e realmente o Messias já havia vindo, eles vão crendo nas profecias, no cumprimento das profecias, crendo no Cordeiro, crendo em tudo aquilo, eles vão se convertendo, só que o arrebatamento já foi. Eles vão se convertendo, mas vai ficar aqui na terra. E lembra, aqui na terra, quem que vai estar reinando aqui? O anticristo. É por isso que em Mateus 24, Jesus disse lá no versículo 13, se eu não me engano, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui lá está falando da tribulação. E Mateus 24, no futuro nós vamos estudar ele, fala especificamente, ali Jesus está ensinando para os judeus. Por isso que ele fala ali, né, tomara que a fuga de vocês não aconteça num sábado. Por que num sábado? Eles não podiam correr certa distância no sábado, porque era sábado, né? Aí ele fala, ai das grávidas e tal, e ai de tal, e ele fala tantas coisas ali que nós entendemos que fala sobre o judeu. Porque o que sábado tem a ver com a gente? Sábado não tem a ver nada com a igreja, tem a ver com a promessa com os judeus.
Então, por isso Jesus ensina essas coisas. Ele está falando especificamente para os judeus. E ele fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eles vão ter que perseverar. E outra coisa que nós entendemos aqui de acordo com a Bíblia, é que nós vimos aqui, por exemplo, deixa eu achar aqui, no capítulo 13, diz ali, falando a respeito da besta, né, da besta que sobe do mar, no capítulo 13, versículo 7 diz, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Que santos? Os santos que vão sendo salvos durante a tribulação, pelo testemunho dos 144 mil. A besta vai fazer guerra contra os santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Só que os 144 mil estão selados. Eles estão selados. Para quê? Para que não aconteça dano a eles. Por isso, então, esse anjo... Olha para você ver o tanto que fica mais fácil quando a gente entende essas coisas. Por isso o anjo disse, não façam dano à terra ainda, porque eu ainda estou selando os escolhidos. Quando termina esse selo, ótimo, formou 144 mil, 12 de cada tribo, agora vocês têm a liberdade, pode trazer o dano que está pronto aí para vir. Os meus já estão selados. E esse selo é uma proteção de Deus durante a tribulação, contra o anticristo, porque vai acontecer várias coisas aqui, catástrofes e tantas coisas, mas eles estão protegidos pela mão de Deus. Para que essa proteção? Para testemunhar. Porque senão vai morrer todo mundo. Os santos vão morrer. Eles vão morrer. O Espírito Santo foi tirado daqui, irmãos, nesse momento. Não tem Espírito Santo na terra. Vai ser difícil, vai ser complicado. Mas o que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque aquele que não perseverar, ele vai aceitar a marca da besta. E aí como é que fica? Entende? A pessoa aceitando a marca da besta, ele está assinando o seu atestado de óbito. Né? Ali de perdição, aliás. Né? Ele está assinando o seu atestado de perdição, vamos dizer assim. E aquela pessoa que rejeitar, enquanto ela está rejeitando o sinal da besta, perseverando, ela está ali com o seu atestado de óbito, né, assinado, porque ela vai morrer. Mas os 144 mil, eles são selados. Então, marcou os 144? Ok, então agora pode fazer o dano que estão prontos para fazer. Entenderam até aí? Não sei se fica fácil de entender. Se tiver pergunta, depois a gente tem um minutinho só, tá? Então, nós vimos aqui, então, os 144 mil. Né? Algumas pessoas afirmam categoricamente que esses 144 mil é a igreja. Irmãos, não dá para entender. Por isso eles dizem que esse número de 144 mil não é um número literal. Então muitas pessoas defendem a ideia de que aqui se trata da igreja, que esse grupo é o mesmo grupo, faz parte do mesmo grupo que nós vamos ver logo agora, aqui no próximo versículo. Só que nós entendemos que é diferente. Eu entendo, e pelo menos eu vejo aqui, claramente aqui, que são judeus e tem toda aquela descrição ali a respeito deles. Então sinceramente, eu não acredito que seja a igreja. E a maior parte das pessoas que defendem que é a igreja aqui, eles são os que defendem também a posição mesotribulacionista. Vocês lembram o que é isso? Que acredita que a igreja vai ser arrebatada quando? No meio da tribulação, né? Que eu não vejo isso na palavra de Deus também, tá bom? Então nós vimos aqui essa contável multidão. Por que contável? 144 mil, ponto. Só que agora nós vamos ver uma incontável multidão, e aqui é bonito esse texto. Aqui é muito legal, muito interessante. Nos versículos 9 e 10, primeiro diz, depois dessas coisas, né, depois que ele viu os números dos 144, olhei e eis aqui uma multidão, então ele vê outra multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, antes era só judeu, agora não, ó, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Lembra então? Nós vimos no capítulo 4 e 5 esse cenário. Capítulo 4, Deus no trono, capítulo 5 aparece o Cordeiro. Né? Então, diante do trono e do Cordeiro aparece essa multidão aqui, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Deixa eu perguntar aqui, a Bíblia de alguém fala diferente ou usa a palavra palma também? Palmas? O que é essas palmas?
Eu vi um pregador, eu vi um pregador uma vez, né, falando que essas palmas aqui é porque eles estavam batendo palmas diante do Cordeiro, adorando com palmas. Por isso que é bom a gente ter acesso a certas ferramentas, né? Por exemplo, a palavra palmas aqui no grego não é palma de bater palma, é palmeira, palmeira. Então esse grupo aqui, eles tinham vestes brancas e folhas de palmeiras nas mãos. Ah, mas aonde que vê isso? Não, simples. Quando a gente... Deixa eu só ver se eu anotei aqui. João capítulo 12, versículo 13, não precisa abrir lá, mas Jesus está entrando em Jerusalém, montado em cima de um jumentinho. As pessoas clamam, né? Hosana, bendito o rei de Israel, bendito que vem em nome do Senhor, tal. Eles tinham nas mãos folhas de palmeira. Aquela planta palmeira. Palmeira é a mesma palavra grega usada aqui nesse lugar aqui. Então não é bater palma, é palmeira. Aí quando você pega a história, na antiguidade, folhas de palmeira significa triunfo, vitória, né? Então, então aqui eles tinham folhas de palmeiras nas mãos, trajando vestes brancas, né? Então agora, nós vemos então aqui, era uma multidão incontável, de todos os povos, língua, tribo, nação, com vestes brancas. Vestes brancas nós já vimos que sempre na Bíblia, quando fala sobre vestes brancas, né, multidões com vestes brancas, está falando sobre justiça, justiça de Deus. Né? Justiça, foram justificados, santificados. E nós vamos ver que eles lavaram as suas vestes, né? E com palmas ou palmeiras, né? Folhas de palmeiras nas suas mãos. E eles clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus. Algumas traduções dizem: salvação pertence ao nosso Deus. Então é isso que eles estão dizendo aqui, né? Que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono, capítulo 4. E ao nosso Deus, capítulo 5. Eles estão reconhecendo aqui a Deus como o único Salvador. Né? E aí nós vemos então, nos versículos 13 a 17, quem é essa multidão? É perguntado para João isso. Vocês viram ali? No versículo 13, a gente vai pular o 11 e o 12, depois a gente vai voltar neles, mas para dar continuidade aqui. Versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Acho interessante isso aqui. Então, nós não entendemos exatamente, mas de alguma forma, João está vendo as pessoas que foram, que venceram na grande tribulação. De alguma forma, ele está vendo essas pessoas. Então, não sei se aqui ele está tendo uma visão do futuro, porque nesse momento está acontecendo a tribulação, está durante aqui. Então não sei se provavelmente ele deve estar tendo uma visão do futuro, do que aconteceu, e ele já está vendo essa multidão que até o final da tribulação vai perseverar. Mas ele vê essa multidão aqui. Deus mostra para ele essa grande multidão de toda tribo, língua e nação. Eles venceram na grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por que lavaram as suas vestes? Será que vai estar manchada de sangue por causa do sofrimento? Não sei. De alguma forma eles estavam com as vestes sujas e as lavaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão com as roupas brancas, né, sem mancha nenhuma. E aí justamente por causa da vitória, diz ali: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Templo aqui é a mesma palavra usada para santuário. Santuário é o lugar onde Deus está. Então aqui nesse momento aqui não tem templo, né? Céu. Então eles os servem a Deus no céu. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, proteção. Agora eles sofreram na tribulação, mas agora eles estão protegidos, porque acabou.
o sofrimento. Tanto é que, nunca mais terão fome. Por quê? Vai passar fome. A gente vê, irmãos, isso aqui é tão triste nesse sentido, porque a gente vê que, lembra lá no finalzinho, aquele que não tiver a marca da besta não vai poder comprar nem vender. Só que a gente pensa só em comida, né? Mas o que depende do nosso dinheiro hoje? Você não compra água? Você compra água. Por quê? Porque você paga Codal todo mês. Então você está comprando água. Você não compra gás? Porque você precisa do gás. Você não compra energia elétrica? Porque todo mês você paga energia elétrica. Então você compra energia elétrica. Comida. Então quer dizer, não vai poder comprar nem vender. Eles não vão poder fazer negócio nenhum. Então vai sofrer fome, frio, ficar sem luz, ficar sem água. Imagina que sofrimento é esse. Não vai poder fazer negócio nenhum porque não tem a marca. Então todo esse sofrimento valeu a pena porque agora eles vão ser consolados. Deus fez questão de mostrar que mesmo eles tendo rejeitado Cristo antes, mas durante a tribulação eles reconheceram Jesus como Salvador e aqui eles vão estar debaixo da proteção de Deus. Nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. Apocalipse no finalzinho fala que lá no céu tem um rio de água cristalina. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Isso também fala lá no finalzinho do Apocalipse. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Por quê? Não é que eles vão chegar diante de Deus chorando, nós sofremos demais, Senhor. E Deus vai falar, não precisa chorar mais, agora vocês estão salvos. Não é. Eu não creio que é nesse sentido. Quando fala que Deus enxugará suas lágrimas, quer dizer que vai secar as lágrimas, porque não vai precisar mais de lágrima. Não vai chorar mais. Né? Entende? Então esses são os que vieram da tribulação. Então tem essa promessa para eles. Né? Então, irmãos, aí para finalizar aqui, a gente volta, porque deu uma pausa aqui e depois falou dessa multidão. Então a gente vai voltar aqui onde fez essa pausa. Nos versículos 11 e 12, então, nós vemos uma celestial adoração. Disse, e todos os anjos que estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, ou 4 seres angelicais, se prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, Amém. E aqui eles colocam diante de Deus aqui eles jogam aqui diante de Deus, proclamam diante de Deus 7 atributos de louvor a Deus. Essa multidão dos anjos. Eles dizem louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Essa multidão dos anjos celestiais adoram a Deus logo depois que essa multidão da grande tribulação, os mártires da grande tribulação, adoram a Deus nos versículos 9 e versículo 10. Todos aparecem diante do Senhor. Então os mártires aparecem, louvam a Deus. Os anjos que estão no capítulo 5, porque no capítulo 5, versículo 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos seres viventes, dos anjos, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então, não esquece, diante do trono ainda tem anjos, tem milhares de anjos. Esses anjos ainda continuam lá. Então, diz aqui no versículo 11 que esses anjos que estavam diante do trono adoram a Deus com esses 7 atributos de louvor aqui. Né? Então, é um capítulo interessante. Aí, no capítulo 8, nós vamos ver o que vai acontecer, o 7º selo. Então, a multidão dos mártires adoraram a Deus, os anjos adoraram a Deus, e depois perguntam, aquela multidão lá, quem é? Aí João diz, Senhor, tu sabes? Tipo assim, eu não sei não, o Senhor que sabe. Aí ele explica, aquela multidão lá, é os que vieram da grande tribulação. Então eles vão ser consolados. Nesse momento nós já vamos estar sendo consolados lá no céu. Conclusão de tudo isso, irmãos, para fazer uma aplicação. Conclusão. Misericórdia para com Israel. Uma nação que rejeitou o Cordeiro por tanto tempo, tantas gerações.
Então, nesse momento aqui, eles vão reconhecer o Cordeiro como Salvador e Deus vai usar 144 mil deles para testificar do seu nome. E promessa de vitória para os salvos na grande tribulação e o consolo do Pai. Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Essa mesma consolação que eles recebem aqui, pessoal da grande tribulação, nós receberemos, todos os filhos de Deus receberemos no final do Apocalipse. E Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais pranto, nem morte, nem dor. Estarão eternamente lá com o Senhor.